Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, segundo dia do ano, né? Nada melhor do que nós mergulharmos na palavra de Deus. Estamos aqui fazendo um estudo sobre 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo, primeira epístola de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Espero de alguma maneira estar contribuindo com o seu crescimento espiritual e com a sua maturidade na fé. Desde já, dá um joinha, escreva nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, onde você está nos assistindo, e também não esquece de apertar no sininho e de seguir o nosso canal PR Giovanni aqui do YouTube. E clica no link aí também, compartilhe através das suas redes sociais. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, em Umuarama, Paraná. Toda quarta-feira às 20 horas, domingo às 9 às 19 horas, Dr. Camargo 4555, estamos aqui de braços abertos para te receber com uma palavra do céu para o seu coração. E vamos que vamos ouvir a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós iniciamos, no nosso último encontro aqui, na sexta-feira, falamos do primeiro e do segundo versículo de 1 Timóteo capítulo 1. Agora vamos continuar, de forma textual aqui, versículo por versículo, explanando, explicando, a continuação desse trecho da palavra de Deus em 1 Timóteo 1, versículo 3. O texto sagrado diz aqui, Paulo, cheio do Espírito Santo, nos ensinando seu filho na fé, Timóteo, ele diz: como te roguei quando parti para Macedônia. Macedônia é uma área no norte ali da Turquia, no norte ali da Grécia. Macedônia, para que ficasses em Éfeso. Ou seja, Paulo estava pedindo que Timóteo ficasse em Éfeso no seu lugar, a fim de estruturar as comunidades cristãs locais. Em cada cidade que Paulo abria, Paulo deixava Timóteo e Tito para continuar, dar prosseguimento ao trabalho ali iniciado de forma apostólica pelo apóstolo Paulo. Para advertires alguns que não ensine outra doutrina. Ou seja, tinha gente lá ensinando outra doutrina. Assim como nos dias de hoje também tem tanta heresia. Heresia nada mais é do que uma doutrina equivocada, um ensinamento errado, contrário à palavra de Deus. Na época de Paulo também, Paulo tinha que deixar outros líderes fidedignos, leais, conforme a doutrina de Cristo e conforme a doutrina apostólica, a fim de que os irmãos daquela comunidade não fossem ludibriados, enganados com doutrinas falsas, de falsos mestres que se infiltravam no seio das comunidades cristãs. Versículo 4 ele diz: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, o que importa é a fé no Deus vivo, a fé em Jesus de Nazaré, a fé na doutrina de Cristo, a fé na doutrina ensinada pelos apóstolos, inclusive ele mesmo, como um apóstolo gerado fora do tempo. Não se deem a fábulas. Fábulas aqui são historinhas, lendas, lendas místicas que aconteciam naquele tempo, lendas gregas, lendas romanas, histórias que aconteciam, que de alguma maneira as pessoas, os falsos mestres, traziam para o seio das comunidades e acabavam confundindo o coração dos irmãos que ali estavam. Ou genealogias intermináveis, que era algo que os judeus apreciavam muito, as longas genealogias, a descendência natural. Paulo está falando, olha, isso teve a sua importância, mas hoje já não é o mais importante. Deixem de lado as lendas, as fábulas, as historinhas, as histórias do passado, Deixem de lado as genealogias, as ascendências, filho fulano de tal, ciclano, não. Deixem de lado essas abobrinhas, por isso não acrescentam em nada a fé. Não produzem edificação de Deus, Paulo está dizendo. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos para as pessoas com relação à fé, com relação à vida cristã, deve produzir edificação para Deus. Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. Tudo aquilo que você ouve, que vai destruir a tua fé em Deus, no Deus da Bíblia, no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tudo aquilo que venha destruir a tua fé, vem direto do inferno, é maligno, é falsa doutrina. É o que Paulo está chamando de outra doutrina, outro ensinamento que foi enviado do inferno através dos seus agentes do mal,
falsos mestres a fim de destruir a fé dos cristãos. Então, fábulas, genealogias, historinhas e todas essas coisas produzem questões que não edificam, não edificam a fé em Deus. Então, não detrela aquilo que realmente não importa, né? Pelo contrário, só dê fé, crença, coloque a confiança no seu coração, na palavra de Deus, também interpretada de forma correta. Para isso existe a exegese bíblica, ou seja, a verdadeira interpretação correta do texto bíblico. É uma ciência chamada hermenêutica. A hermenêutica é uma ciência que te ajuda a compreender o texto bíblico segundo a sua língua original e segundo o contexto histórico daquela época. E para isso você precisa de ferramentas, dicionários bíblicos, concordâncias bíblicas, comentários de homens e mulheres de Deus ao longo da história, o que eles interpretaram com relação àquilo. E o maior de todos os intérpretes, é óbvio, é o Espírito Santo de Deus. Por isso é muito importante, quando você for ler a Bíblia, quando você for aprender sobre as coisas de Deus, ore antes, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Deus já revelou na sua palavra de Gênesis, Apocalipse, tudo aquilo que ele queria revelar aos seres humanos. Mas eu e você, todos nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo. E precisamos aprender com homens e mulheres de Deus que, através da iluminação do Espírito Santo, receberam iluminações especiais de Deus sobre o texto sagrado, a fim de que possamos compreender de maneira correta a exegese bíblica e, através de uma ciência chamada hermenêutica bíblica, nós possamos compreender de forma eficaz, correta, alinhado com o coração de Deus e realmente compreendermos o texto sagrado a fim de edificarmos a nossa fé em Deus e mantermos uma fé bíblica, genuína, cristocêntrica, baseada na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Olha que coisa linda. O fim da lei, o fim das escrituras é o amor, a essência do próprio Deus. O amor de um coração puro, que tenhamos um coração puro quando nos acheguemos à palavra de Deus, ao texto sagrado, à Bíblia sagrada, né? Quando nós vamos ouvir a voz de Deus, que a nossa motivação, o nosso coração, aquilo que nos leva a ler o texto sagrado, seja uma motivação pura. Infelizmente, tem muita gente que usa a Bíblia para se defender, para se auto-justificar, para manipular os outros, para de alguma forma lesar e enganar as pessoas, para de alguma maneira usar a Bíblia como uma muleta para seus erros e falhas. Isso tudo é usar o texto sagrado de forma indevida, com o coração corrompido, equivocado, errado. A Bíblia diz que o fim da lei, o fim do mandamento, ou seja, o telos, a finalidade do texto bíblico é levar ao amor, e o amor com um coração puro, com uma boa consciência. Como é que está a tua consciência diante de Deus? O que é a consciência, irmãos? A consciência é a lei moral de Deus inscrita no nosso interior, inscrita nos nossos corações. Então, quanto mais a nossa consciência estiver boa diante de Deus, é porque o nosso coração está mais puro, límpido, cheio do amor, da graça de Deus. E de uma fé não fingida. Por quê? Porque já naquele tempo existiam falsos crentes, falsos irmãos, falsas pessoas, né? O que a Bíblia Sagrada chama de hipócritas. Hipócrita significa uma pessoa dissimulada, que tinha duas caras, um ator, né? Os hipócritas eram os atores da tragédia grega, que usavam máscaras, e essas máscaras tinham feições de sentimentos, emoções. É uma pessoa mascarada, é uma pessoa de vida dupla, é uma pessoa com uma fé fingida. E a Bíblia diz que nós não podemos ter uma fé fingida, tem que ter uma fé autêntica, uma fé legítima, uma fé não fingida, uma boa consciência, a lei de Deus inscrita nos nossos corações, uma consciência límpida, pura, santa, correta, tranquila diante de Deus e um coração puro. Essa é a essência da palavra de Deus. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Que nós possamos adentrar nesse ano
com uma fé pujante, que possamos adentrar esse ano com uma boa consciência, uma consciência limpa diante de Deus. Se você tem errado, falhado, tua consciência está pesada, se sente culpado, a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos sarados. Também devemos confessar os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, porque Ele, Jesus, é fiel e justo para vos perdoar de toda a iniquidade. Se andarmos na luz como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que você tenha um coração puro, que você tenha uma boa consciência, que você tenha uma fé não fingida, porque esse é o telos, é o fim, a finalidade do texto sagrado, é o amor de um coração puro, uma boa consciência com Deus e uma fé não fingida em nome de Jesus. E aí ele termina dizendo do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, ou seja, muitos se desviaram e arrumaram brigas e confusões e toda sorte de embaraços, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, acabaram se enganando em doutrinas equivocadas. Então, tome muito cuidado, conheça a palavra de Deus. Todo crente tem que ser cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que se encarnar no nosso dia a dia, para que possamos ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida diante de Deus e diante dos homens. Que você inicie o ano com esses 3 objetivos na sua vida. Que a graça de Deus venha sobre você. Que debaixo tem um link de descrição com todas as informações da nossa vida, do nosso ministério, de como você pode contribuir também conosco, lançar a sua semente e também todas as informações da nossa igreja. Desde já dê um joinha, compartilhe esse link, descreva de onde você está nos assistindo e que a graça e a paz de Jesus venha sobre você.